Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia prevê vacinação com a primeira dose para pessoas com 34 anos já nesta sexta-feira. E hoje no JU vamos falar sobre ciência e democracia. Como se relacionam, de que forma isso se torna tão importante no atual. Bom, a nossa entrevista no estúdio é com o Elvésio Dames, professor da Faculdade de Direito da UFO. Então eu te convido a ficar comigo, o JU está só começando. Após 2 semanas de recesso, a CPI da pandemia retornou já aos trabalhos com depoimentos já agora do reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Veja. Na fala inicial, o reverendo Hamilton Gomes de Paula disse que a Sena atuou direta e indiretamente no combate à Covid-19 desde o início da pandemia. E foi nesse contexto que começou a tratar com o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, que teria buscado a entidade privada por ter vacinas. Momento em que o supracitado representante externou acerca da existência da empresa Latinier e que teria 400 milhões de vacinas AstraZeneca disponível para pronta entrega em até 8 dias, ao custo de $3,97. No dia 1º/3, Dominguete avisa aos diretores da Senar sobre a mudança da empresa, fornecedora de vacina para a Davat Medical Supply, alegando que por ter maiores condições de atender com mais rapidez os pedidos de documentos exigidos pelo Ministério da Saúde. Por se tratar de uma empresa de medicamentos e possuir uma larga experiência com vacinas. O reverendo entrou na mira da CPI depois da oitiva com Dominguete, representante da Davat Medical Supply, empresa americana que tentou negociar os 400 milhões de imunizantes da AstraZeneca com o governo brasileiro. Aos senadores, o cabo da PM afirmou que foi por meio da Sena que a Davat conseguiu tratar com o Ministério da Saúde. Essa mesma versão foi confirmada por outro representante da empresa americana, Cristiano Carvalho. E da Covid, viu? Agora, dando sequência à vacinação contra a Covid-19 aqui em Uberlândia, a Prefeitura vai fazer uma força-tarefa nos próximos dias para adiantar a aplicação da primeira dose do imunizante na população e alcançar o público em geral com 33 anos até sábado. A programação é terminar a vacinação nas pessoas com 35 anos nesta quinta-feira, na sexta-feira, iniciar os com 34 anos e no sábado terminar a vacinação dos 34 e iniciar os com 33 anos. Também nestes dias serão contemplados os grupos prioritários e também os faltosos que serão reconvocados. Por isso é importante ficar atento àquelas mensagens de SMS que chegam pelo celular alertando sobre a data e o local da vacinação. E ainda falando sobre a Covid-19, de acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, 398 pessoas testaram positivo. Infelizmente, houve 9 óbitos registrados. Até agora, 2.796 pessoas perderam a vida ao longo da pandemia aqui em Uberlândia. E olha, 466 estão internadas neste momento. E a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid, somente pela rede municipal, está em 99%. Ontem, antes de ontem, registramos 100% de ocupação dos leitos. Então, a situação é muito preocupante. Ainda é preciso que todos façam a sua parte. Redobre as medidas de prevenção, de segurança e, é claro, se possível, fique em casa. O isolamento social ainda deve ser mantido. Agora vamos mudar de assunto. O Museu Memória Viva de Uberaba disponibiliza desde o dia 1º de agosto visitas virtuais transmitidas ao vivo. É isso mesmo, o projeto é contribuir com o estudo de ciências e atender as escolas que por questões orçamentárias ou por a questão de isolamento social
não podem se deslocar até o museu. A iniciativa conta com a explicação de peças como fósseis, crânios, esqueletos, vejam aí nas imagens, embriões, peças anatômicas e outras curiosidades. Então, além disso, estão disponíveis também o projeto Decifrando o Corpo Humano e apresentações sobre conceitos de evolução dos seres vivos. O agendamento dessas visitas pode ser feito através de e-mail, tá? É o museumemoriaviva.proext.ufmt.edu.br. Essa é uma oportunidade de difundir o papel social da universidade e também levar o conhecimento para a população em geral. Então, mais informações sobre o Museu Memória Viva também estão disponíveis no Instagram, viu? @memoriaviva.ufmt. UFTM, perdão. Agora vamos também mudar de assunto falando do destaque do tema do JU de hoje, que é a questão da ciência e democracia, ataques à vacina, o não uso de máscaras, fake news, corte nas pesquisas. O governo Bolsonaro criou uma série de entraves que tentaram prejudicar a ciência no momento em que mais precisamos dela. Cientistas defendem que estudos ardem de mãos em mãos e, olha, a democracia é muito importante ser refletida nesse contexto. Veja na reportagem. De um lado, a ciência. A ciência é uma atividade humana que compreende, desde as primeiras manifestações, produzir conhecimento em larga escala. Do outro, a democracia. A democracia pressupõe liberdade e igualdade, em essência, liberdade de ação, de expressão, de manifestação. Separados, esses conceitos até parecem distantes, mas é só olharmos à nossa volta para nos dar conta do quanto eles são próximos. Em um Brasil cada vez mais acostumado com falas autoritárias e com o obscurantismo da desinformação nas redes sociais, a ciência cumpre exatamente o seu papel na democracia. Não existe nenhuma diferença entre o chamado método científico, o exercício da ciência, e o raciocínio lógico das pessoas. Segunda coisa, que sem esse raciocínio lógico, democracia não funciona. Foi pensando nisso que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e outras 66 entidades divulgaram uma carta em defesa da democracia. O documento classifica como inaceitáveis os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema democrático, com a possibilidade de não realização das eleições ou não aceitação dos resultados, e critica o posicionamento do Ministério da Defesa e das Forças Armadas em relação aos membros da CPI da pandemia. A ciência precisa da democracia, num certo sentido, quer dizer, ela precisa da liberdade. E por que precisa dessa liberdade? Porque a ciência precisa do dissenso, ela precisa ter a possibilidade de discutir, de suspeitar, de investigar os fenômenos profundos e muitas vezes gerar hipóteses que muitas vezes não são convenientes para um poder público ou para um governo. E é com essa relação que surge o conceito de democracia científica. Com o pleno exercício do senso crítico, a sociedade pode, por meio do sistema democrático, fazer escolhas mais conscientes, no dia a dia e, claro, num dos momentos mais importantes do país, a eleição. As pessoas têm de votar de uma maneira racional. Elas têm de estudar os candidatos, olhar o histórico dos candidatos e ver aquilo que ela opta como o melhor candidato possível entre aqueles que são candidatos. E aqui no estúdio eu recebo ao vivo o professor Elvésio Dames de Oliveira Cunha, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Berlândia. Seja muito bem-vindo, Elvésio. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Esse tema, ciência e democracia, são duas coisas distintas, diferentes, mas de que forma há uma relação, é possível estabelecer uma relação muito próxima entre elas? Quando a gente fala de democracia, é importante a gente entender que a democracia ela vai muito além do exercício do direito ao voto.
Porque muitas vezes associa-se, por exemplo, o resultado da eleição com a democracia funcionando. Mas a democracia, ela também tem um aspecto ligado à questão do acesso a direitos. E quando a gente fala do acesso a direitos, o acesso ao conhecimento, o acesso àquilo que a ciência pode produzir é essencial. Todo esse processo que inicialmente foi falado no jornal, da questão da vacinação, por exemplo, é um processo de democratização. Por quê? Porque está permitindo às pessoas terem acesso à vacina que é produzida através de ciência, de conhecimento. Então, quando a gente fala das duas questões, elas sempre vão estar vinculadas. Assim como existem aspectos da ciência que são tratados de uma forma não, às vezes, aproximada com a democracia, mas há também na democracia a mesma coisa. Então, são temas intrínsecos, são temas ligados um no outro e que um depende do outro para que ele possa funcionar da melhor forma possível. Vamos tentar exemplificar, então, para o pessoal de casa, né, o impacto do desenvolvimento científico com a democracia. Bom, eu exemplifiquei a questão da vacina, mas quando, por exemplo, a gente tem os estudos relacionados, por exemplo, a questões ambientais, aos dados sociais, à questão econômica, tudo isso é feito com base com método científico. E isso é fundamental por quê? Porque só através desses estudos, dessas pesquisas que são realizadas, é que a gente vai ter acesso efetivamente às informações e aos dados efetivamente que estão ocorrendo no país. E aí eu falo em todos os aspectos, seja na economia, seja no meio ambiente, seja na questão da saúde, por exemplo. Bom, a pandemia com certeza fez acalorar aí alguns debates políticos com ideologia política, que escancarou, infelizmente, um negacionismo científico no nosso país. De que forma o senhor avalia isso? Bom, tem se confundido muito a questão de opinar com conhecimento científico. Evidentemente que opinião todo mundo tem direito de ter a sua, mas há questões que necessariamente elas passam pela produção do conhecimento científico. Então não adianta eu imaginar que, por exemplo, nós vamos buscar uma vacina ou a cura de uma determinada doença que não seja através da ciência. Opiniões não vão produzir os resultados que resolvam essas questões. Então, não adianta, por exemplo, eu defender um determinado medicamento, igual muitas vezes ocorreu, como, por exemplo, a hidroxicloroquina e a cloroquina, sem que se demonstre efetivamente que elas tenham resultado. Não é uma questão de opinar. Eu acho que faz bem. Não. A questão há estudos científicos, foi demonstrado aí ao longo do tempo, né, nesse último ano, principalmente, que não há resultados em relação a ela. Então, quer dizer, ela e uma canja de galinha, teoricamente, elas vão produzir o mesmo efeito se eu não tenho resultados e dados científicos que efetivamente demonstrem o funcionamento dela. O que ocorre, por exemplo, com as vacinas, que tem se demonstrado a questão da eficiência das vacinas. É evidente que nós estamos num processo onde você tem uma doença absolutamente nova, não a Covid em si, mas essa forma da Covid, né, no caso, e aí as suas várias cepas, as suas várias mutações que têm desafiado efetivamente a ciência. Mas só através da ciência e da produção de conhecimento é que vai ser possível a gente superar essa situação que a gente está vivendo hoje, não com crendices e achismos. Excelente. Olha só, gente, outro problema que causou indignação e prejuízos para os pesquisadores recentemente no Brasil foi o apagão da plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O sistema ficou quase 2 semanas fora do ar. Entenda na reportagem. O CNPq é vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Está entre as principais agências de fomento à pesquisa no Brasil. Suas plataformas online são essenciais para a concessão de bolsas para estudantes e para a coordenação de estudos entre diferentes grupos aqui e no mundo. Entre os sistemas afetados, o que mais preocupa os especialistas é a plataforma Lattes. Descrita como o LinkedIn dos cientistas, é um site que reúne a trajetória acadêmica dos pesquisadores brasileiros. Ter o currículo atualizado nesse sítio normalmente é uma das exigências para quem quer se candidatar a projetos e vagas de iniciação científica, mestrado e doutorado. A plataforma foi batizada em homenagem ao cientista brasileiro César Lattes, que fez importantes descobertas na área de física atômica e foi um dos fundadores do CNPq na década de 1950. Neste vídeo publicado no site do Ministério na última terça-feira,
O presidente e o diretor de Gestão e Tecnologia do CNPq explicaram que foi descoberta uma falha num dispositivo durante o processo de atualização de infraestrutura do sistema com um novo equipamento. O problema foi diagnosticado, a peça a ser substituída também foi identificada e a troca deve acontecer o quanto antes. Os dados estão todos garantidos, assim como os pagamentos. E ressalto que o problema na questão da TI não está relacionado ao orçamento. Isso também é muito importante. E a modernização da infraestrutura que já estava em andamento será retomada, com perspectiva de melhorias. Para o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o apagão no CNPq preocupa. Mas muitas pesquisas, se atrasarem, elas têm um impacto negativo para a sociedade. E a pesquisa que não foi feita hoje, não sei se ela vai poder ser feita em dobro amanhã. O governo tem que responder pelo patrimônio científico, cultural, histórico do Brasil, porque o prejuízo de você não tomar as medidas corretas no momento certo é gigantesco. Com certeza, muito preocupante essa questão. Hoje me parece que voltou o sistema, mas não está funcionando completamente. Bom, um importante aliado dos pesquisadores no combate às notícias falsas e na propagação de informações cientificamente comprovadas de forma mais acessível é a divulgação científica. Por isso, falamos também com a jornalista de ciência da UFO, Jelen Borges. Veja. Divulgação científica, comunicação pública da ciência, popularização da ciência. Essas expressões não são exatamente sinônimas, mas todas se referem a ações que buscam falar de ciência com a sociedade, com o público não especializado, para fora dos laboratórios, dos eventos acadêmicos, das instituições de pesquisa. Essas ações podem ser feiras em praças públicas, projetos de extensão com comunidades, produção de conteúdos para redes sociais, entrevistas para a imprensa e formas novas e criativas que não param de surgir. Mas a gente sabe que, embora a ciência e os seus resultados façam parte do cotidiano de todos nós, a produção institucional de conhecimento científico, os processos envolvidos nas pesquisas, historicamente, se mantiveram mais distantes da população. A própria carreira de cientista, com poucas exceções, foi predominantemente exercida ou associada a profissionais homens, brancos, europeus, e muitos projetos hoje em dia buscam combater essas desigualdades sociais, de raça e de gênero. O acesso à informação é um direito fundamental, assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal. Uma sociedade bem informada é a base para uma democracia bem estruturada. Precisamos garantir que a população tenha acesso à informação científica comunicada de forma clara e transparente, para que os cidadãos possam participar do debate público, opinar nas tomadas de decisões, fazer escolhas políticas maduras. As diferentes áreas do conhecimento, humanas, biológicas e exatas, nos ajudam a compreender as relações sociais, a economia, as questões climáticas, os cuidados com a saúde tão evidentes em nossa história recente. E quando as instituições e os pesquisadores se abrem para fazer divulgação científica, funciona como uma troca de saberes com os diversos públicos, e a produção científica também se torna melhor. Na UFO existem vários projetos nesse sentido, inclusive a divisão de divulgação científica, da qual eu faço parte, vinculada à Diretoria de Comunicação Social. A ciência brasileira é quase totalmente feita em instituições públicas, ou seja, financiada pela própria população. O relatório de ciências da Unesco, divulgado em junho deste ano, mostrou a importância da pesquisa brasileira. Nós somos o segundo país que mais produziu artigos científicos sobre Zika vírus. Inclusive, a UFO tem pesquisas importantes sobre esse tema. Mas esse mesmo relatório da Unesco revelou que o Brasil destina apenas 1,15% do seu PIB para pesquisa e desenvolvimento. Uma sociedade democrática, cientificamente bem informada, provavelmente defenderá que seu país invista em pesquisas e que as decisões sobre a nossa saúde, nossos direitos, nossa vida, sejam tomadas com base em conhecimento científico. É por isso que divulgação científica é importante para a democracia. Obrigada, Jelen, por compartilhar conosco também a sua visão, viu? Aqui no estúdio a gente volta a conversar ao vivo, então, com o professor Elvésio Dames, da Faculdade de Direito da UFO. Professor Elvésio, antes da Jelen falar, nós vimos a questão do apagão do CNPq. Como é que você entende essa questão? Mostra talvez uma ineficiência do sistema, em especial de que forma nossos pesquisadores e a ciência está sendo tratado
ao longo desse governo? Ao meu ver, mostra descaso. Quando, a partir do momento que você tem um instrumento tão importante, onde, né, você tem ali a demonstração, né, da produção científica dos pesquisadores e pesquisadoras do país, onde as pessoas vão poder acessar, por exemplo, informações a respeito de quem pesquisa sobre determinado assunto, e ele sai do ar da forma que ocorreu por causa de uma questão de manutenção de equipamento, mostra, eu acho que é uma evidente demonstração de como a ciência tem sido tratada nesses últimos anos. Além da própria questão do orçamento do CNPq, que quando a gente vai analisar, o orçamento do CNPq hoje, ele é menor, nós estamos em 2021, e ele é menor do que o orçamento do CNPq em 2000. Quer dizer, nossa, imagina toda a questão, se a gente não aumentasse o valor, mas a gente mantesse só a correção monetária, olha a discrepância que já haveria em relação a esse valor. Com certeza. Então, quer dizer, isso mostra claramente que não há intenção em investimento, há um descaso, quer dizer, a gente teve aí na semana passada aquele triste fato em relação à questão da Cinemateca, ligada à questão da cultura, né, onde se perdeu materiais que não estavam digitalizados. Patrimônio histórico-cultural, né, do cinema nacional. Sim. Então, assim, isso mostra como tem se tratado a questão da ciência, a questão da cultura, a questão da educação também. Professor, e agora falando então sobre as fake news e em contrapartida, né, na verdade, o que a gente poderia fazer para barrar a disseminação de fake news seria divulgando cada vez mais a nossa ciência. Então, a importância também, não só da imprensa, dos pesquisadores, da população em geral, de que forma a gente pode aproximar cada vez mais as pessoas das informações ligadas à ciência? O importante é, primeiro, que a própria comunidade científica, ela, né, busca o máximo possível a exposição daquilo que ela produz. Mas é evidente que a gente tem limitações, porque muitas vezes nós não temos acesso, por exemplo, à grande mídia ou outras formas de comunicação social existentes, mas é importante, primeiro, essa questão do máximo de divulgação possível, a questão também vamos dizer assim, de que cada vez mais busque-se, né, a formas de universalizar o conhecimento. A gente produz muito conhecimento, mas fica, na maioria das vezes, preso só no ambiente acadêmico, no próprio ambiente acadêmico. Nós precisamos levar esse acesso para que as pessoas possam ter conhecimento, né, sobre o que está acontecendo, que não se crie, né, factoides ou situações, por exemplo, que não tenham comprovação científica nenhuma. A gente está vivendo isso, por exemplo, na própria questão do processo eleitoral. Quer dizer, as urnas eletrônicas, elas são são resultado de processo científico, de produção de conhecimento, de produção de ciência. Elas são auditáveis, né? E, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, ele abre um período em relação ao sistema para que o sistema possa ser acessado, inclusive, entre aspas, atacado por hackers na tentativa de poder violar o sistema. E tem demonstrado claramente que não há qualquer tipo de problema. Né? Nós fizemos até um jornal muito bacana, especial sobre esse tema. Eu sugiro quem não assistiu, quem não pôde assistir o jornal, nós falamos sobre isso recentemente, está disponível na nossa plataforma no YouTube. Bom, professora Veste, vamos dar uma rápida pausa à nossa conversa. Nós ouvimos também a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos sobre a relação entre ciência e democracia. Veja o que ela diz. E esse debate em torno da questão democrática no Brasil, ele diz respeito à pesquisa, ele diz respeito aos cientistas brasileiros, aos pesquisadores brasileiros e brasileiras. Porque, primeiro, que não existe um pleno desenvolvimento científico com restrições democráticas, né? Com limitações à liberdade de produção de conhecimento, com perseguição a áreas do conhecimento, como a gente tem visto nesse período onde o negacionismo ele virou uma política de Estado, né? O negacionismo a gente não viu só durante a Covid ou no tema da vacina. A gente tem acompanhado o negacionismo das questões ambientais no Brasil. Institutos de pesquisa têm sido censurados pelos dados que têm produzido, como foi o caso do INPE,
que sofreu uma intervenção, né, na medida que o professor Ricardo Galvão foi demitido, sem que o seu mandato tivesse sido terminado, né, sem que o seu mandato tivesse chegado ao final, e foi retirado pelo governo em função de contradições do governo com os dados publicados pelo INPE, né, que monitora o desmatamento, que monitora o espaço brasileiro, né? Então, a mesma coisa tem acontecido com o INPA, sobre os estudos da Amazônia, a mesma coisa aconteceu com o IBGE, né, uma pressão sobre os dados publicados pelo IBGE, e agora a não realização do censo, né, que levou a uma quebra da série histórica e, portanto, uma dificuldade para os pesquisadores em criar quadros comparativos sobre os dados do IBGE, sobre os dados do Brasil, e, na verdade, isso faz parte, na minha opinião, de uma tentativa de impedir um diagnóstico do Brasil atual, do Brasil do Bolsonaro, do Brasil das políticas implementadas nesse último período, que desregulamentou completamente as políticas de meio ambiente, que tem desmontado o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Educação. Então, o impacto disso para a sociedade é muito grave, além da miséria, do desemprego. Isso tudo aqui tem impacto social muito forte, e esse apagão de dados, eu acredito que faz parte da tentativa de não existir um diagnóstico, da gente não conseguir fazer uma avaliação, e possivelmente negativa, desse governo. Isso aqui também tem impacto para a pesquisa na medida em que fortalece a fuga de cérebros, né? Muitos pesquisadores não estão ficando no Brasil, não apenas pela falta de perspectiva, mas também por conta da questão democrática, porque têm sido perseguidos, porque a rede de ódio estabelecida nas redes sociais tem ameaçado pesquisadores e pesquisadoras de morte, ameaçado sua vida, ameaçado suas famílias. Isso também cria um ambiente muito hostil para a permanência de pessoas brilhantes, de talentos no Brasil, pesquisando assuntos de alta relevância. Então, esse é um tema muito importante. A questão democrática diz respeito também à pesquisa, à ciência, aos pesquisadores, e a gente não pode ficar inerte diante dos rompantes autoritários e da ameaça à democracia que permanentemente se coloca no governo Bolsonaro. Muito obrigada também pela sua fala e participação. Infelizmente, o nosso jornal está chegando ao fim. Professor Elvésio, muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado com a gente aqui hoje. Nós vamos voltar sempre a falar sobre democracia e ciência no nosso Jornal da UFO, viu? Bom, agora vocês ficam com o programa Uberlândia de ontem e sempre aqui na nossa programação. Tenha uma excelente noite e cuide-se.